Tele Brasil Notícias. Estamos começando o Tele Brasil Notícias, o seu jornal, sempre na medida certa. Estaremos destacando os pais que devem questionar aumentos abusivos nas mensalidades escolares. Também falaremos de alguns cuidados durante temporais, uma coisa que acontece constantemente e vem aí a época de grandes chuvas aqui no Brasil. Vamos falar também na parte jurídica. Patrocinador não tem direito de indenizar juiz de futebol por uso de marca no uniforme oficial. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui e também nas nossas redes sociais e também no Face A Hora da Notícia com notícias impressas. E vamos à edição de hoje. No ar. Tele Brasil Notícias. E começamos essa edição falando do período escolar, que os pais têm a obrigação de questionar os aumentos, que muitas vezes são abusivos nas mensalidades escolares. Fim de ano é a época que as escolas particulares costumam divulgar aí os reajustes, e justamente esse reajuste é o valor da mensalidade que você vai cumprir aí durante um ano. A reportagem da Rede Minas de televisão, ela que faz parte aí da Rede Nacional de Comunicação Pública, está alertando os pais e responsáveis para justamente questionarem aquelas escolas que praticam este aumento abusivo. Vamos observar. A qualidade de ensino, a carga horária, a infraestrutura e a metodologia aplicada para cada escola podem justificar as diferenças de preços entre as escolas. As mensalidades também podem mudar de acordo com o dia do pagamento. Os pais devem ter muita atenção e questionamento. Questionamento com a escola que aumentou acima do permitido ou do desejado, porque infelizmente a inflação nesse período ainda está em torno de 4% e os aumentos foram bem superiores. A gente sabe que muitas vezes a escola faz investimento, mas muitas vezes também justificam que a inadimplência faz com que eles aumentem os preços, ou seja, os bons pagadores pagando pelos maus pagadores. E isso complica a vida de qualquer família. Vamos falar agora de verão, está chegando aí, né? E épocas de cuidado porque os temporais estão chegando. E durante os temporais existem alguns cuidados que podemos ter aí. Então o verão, como dissemos, está chegando e são mais comuns. E é justamente preciso cuidados para se manter em segurança. Vamos conferir algumas dicas na reportagem da TBC. Que agora ela vem. O fim das altas temperaturas é marcado pelas pancadas de chuvas fortes e volumosas. Como consequência, aumentam os episódios de enchentes, alagamentos e deslizamentos de terra. Segundo orientação do Corpo de Bombeiros, durante o período de fortes tempestades, os cuidados devem ser redobrados. Se as chuvas vierem com raios e trovoadas, é preciso procurar um abrigo seguro e jamais subestimar a força da água. A força da água ela é surpreendente, então se você estiver a pé, de bicicleta, de motocicleta, pare, encoste no local seguro, espere essa chuva passar, 30 minutos, 1 hora, a sua vida ela é mais importante. Outra dica é não deixar as crianças brincarem nos córregos e nas enxurradas, para que não sejam levadas pela água. Andar pela enchente só é recomendado se for para sair do local de risco. Se estiver de carro, fuja de áreas alagadas e busque o caminho mais seguro. Caso a água comece a tomar a rua e seja possível sair do carro em segurança, busque um abrigo no local mais alto. Os cuidados são os mesmos se estiver em rodovias. Com a pista molhada, é imprescindível que o seu carro esteja em boas condições. Pneus, limpador de para-brisas, suspensão e sistema elétrico. Lembrando, com a pista molhada, reduz a velocidade, não ande colado na traseira do veículo que vai à sua frente e o mais importante, caso de temporal, pare preferencialmente no pátio de um posto de combustível. Vamos agora falar dos idosos, exatamente que enfrentam preconceitos já na questão de consumo. E isso é importante entendermos que no Brasil a população com mais de 60 anos está cada vez maior e nem sempre o mercado olhou para esse público com aquela devida atenção.
mesmo eles tendo um grande poder aquisitivo, concentrando esse poder aquisitivo, os idosos não veem muitos serviços adaptados para as suas necessidades. E também acabam enfrentando outras barreiras. Uma das barreiras é a dificuldade até mesmo em conseguir financiamentos para a sua compra da casa própria devido à sua idade. Vamos observar. Aos 65 anos, Maria Jusilene vive em um quarto alugado. Gravou com a gente nessa praça porque a proprietária não autoriza visitas no imóvel. Ela conta que o grande sonho é ter a casa própria, mas que por causa da idade não consegue financiamento. Depois dos 65 anos, o governo não libera, financiamento para a pessoa comprar casa. Aí chegou lá a Caixa Econômica barrou as pessoas de 65 anos por causa da idade. Dados do IBGE mostram que hoje 15% da população brasileira tem 60 anos ou mais. São 33 milhões de pessoas que sofrem algum tipo de preconceito por causa da idade. O estudo mais recente sobre esse assunto é da OMS, a Organização Mundial da Saúde, que aponta que no mundo todo, 1 em cada 2 pessoas tem esse tipo de preconceito. A sociedade, de um modo geral, eu tenho pessoas que respeitam isso muito mais ligado ao que ela aprendeu dentro de casa mesmo, do que ao comportamento da própria sociedade em relação à velhice. Então, envelhecer no Brasil ainda é difícil. Estudos indicam que os brasileiros acima dos 60 anos consomem quase 2 trilhões de reais por ano. E mesmo assim, não despertam a atenção das marcas. Eles não se veem representados em comerciais, foram pessoas criativas a vida inteira, que gostam de cores, gostam de usar, elas não se veem representadas dentro de várias áreas aí do mercado brasileiro. Viver num mundo cada vez mais digital, até para os serviços mais essenciais, também exclui. E inclusão digital não é só ensinar o idoso a usar, é também aquilo que eu crio poder ser usado por essa população. Tudo isso deixa quem tem mais de 60 anos ainda mais vulnerável a uma série de golpes. Os PROCONs de todos os estados vinculam muitas notícias em relação a golpes famosos naquele estado, disparam bastante notícias nesse sentido de informar o cidadão e para que ele busque ouvidorias e, acima de tudo, o próprio banco ou a própria loja. É importante estar atento. Sobre o limite de idade para conseguir financiamento imobiliário, a Caixa informou que todo financiamento precisa ser coberto por um seguro e que as seguradoras podem se negar a cobrir créditos quando a soma da idade do cliente com o prazo do financiamento, mas eventuais renegociações ultrapasse 80 anos e 6 meses. Já a FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos, afirma que os bancos analisam diversos aspectos para a concessão de créditos e que, no caso do público idoso, o principal instrumento para empréstimos é o crédito consignado. Vamos também aproveitar o ensejo, falar daí dos sites e também um alerta. Sites divulgados em uma rede social têm atraído muitas pessoas e com aquela velha promessa de consultar e agilizar o recebimento de possíveis valores esquecidos em bancos. A orientação é que tenha cuidado, porque isso é um golpe. Existe um canal oficial para esse tipo de consulta que é divulgado pelo próprio Banco Central. E fornecer os dados em outros locais que não sejam indicados oficialmente acaba sendo arriscado e pode levar o cidadão a cair em grandes armadilhas. Vamos observar com detalhe essa orientação e esse alerta para toda a população. O alerta foi emitido pelo próprio Banco Central. Correntistas que desejam consultar se existem valores esquecidos nos bancos devem pesquisar somente no site oficial fornecido pelo Bacen. Esse serviço é oferecido gratuitamente pela autoridade financeira. O motivo do aviso é justamente um falso aplicativo oferecido por anúncios nas redes sociais e que promete verificar se há algum dinheiro a ser recebido. No entanto, a plataforma solicita o pagamento de uma taxa. Segundo o Banco
Banco Central não existe aplicativo e nem autorização para que alguém entre em contato com o cidadão em nome do Banco Central ou do sistema Valor a Receber. O Bacen também não envia links ou e-mail à população. Cidadãos que identificarem terem sido vítimas desse tipo de abordagem ou tenham feito a busca por meio do link não oficial ou ainda por aplicativo devem procurar a delegacia e registrar um boletim de ocorrência. Em caso de pagamento de taxas para essa finalidade, é preciso procurar o banco ou operadora do cartão de crédito para solicitar a devolução do valor. Também é possível fazer denúncia no Procon. Vamos falar de mobilidade. A questão das ciclovias, a integração, que será obrigatória com outros meios de transporte. Justamente é uma nova lei que vai obrigar cidades com mais de 20 mil habitantes a fazer esta integração de ciclovia com outros meios de transporte. Vamos observar com atenção este outro detalhe que é muito importante para muitas cidades. A consultora Rogério Barcelos adotou a bike como meio de transporte há 17 anos. Amante e incentivadora do pedal, ela usa a bicicleta para ir ao trabalho, para lazer e também como prática de esporte, mas relata casos de desrespeito com ciclistas. Na minha speed eu faço treino, né? A 40 por hora não tem condições de eu andar numa ciclovia. As pessoas não têm o hábito de respeitar, de dar lugar. E fora, tá? Os ônibus também. Uma grande maioria respeita, mas tem gente que só fino, né? Não sei nem como é que chama isso, quase te derrubam. Uma pesquisa da Associação Brasileira do Setor de Bicicletas mostra que do ano passado para cá, as ciclovias cresceram 4%. Nas capitais, essas vias somam 4.300 quilômetros. São Paulo e Brasília lideram esse ranking, passando dos 600 quilômetros de ciclovias cada. Com a lei sancionada nesta quinta-feira, em projetos para aumentar o perímetro das cidades, as prefeituras devem fazer integração desses veículos com o sistema de transporte urbano para melhorar a circulação. Além disso, estabelece a participação da sociedade no planejamento de novas ciclovias, por meio de audiências públicas. Além de mais barato, andar de bicicleta pode ser bom para a saúde, para o meio ambiente e também solução para desafogar o trânsito. Mas garantir segurança para o tráfego de bicicletas é um desafio para a maioria das cidades. Criando infraestrutura para dar segurança, você pode sim aumentar a vontade das pessoas a utilizar a bicicleta. Mas aí nós vamos passar para uma outra parte, que é a questão onde ele vai chegar, se vai ter a infraestrutura, se no trabalho dele, se na escola, ele vai ter um vestiário, certo? Um local para guardar a bicicleta, um vestiário para ele poder trocar de roupa. Não é só uma obra, é um conceito, é um pacto que a sociedade precisa assinar e precisa botar em prática. Quem vive pedalando diz que além da infraestrutura é necessário discutir também os limites de velocidade nas vias urbanas. Todo mundo tem o direito de ir e vir, né? Eu acho que é isso. E quando a gente fala em readequação de velocidade, você está falando em melhorar a situação para todos os atores do trânsito, para motoristas também. O maior respeita o menor, o maior tem que respeitar. Está no Código Brasileiro de Trânsito. Diariamente, o Brasil e o mundo contra o crime. No Polícia em Ação. Confira. E como eu falo sempre, tudo que é bom dura pouco. O Tele Brasil Notícias hoje vem curtinho, mas com informações na medida certa. Antes de encerrarmos, teremos o quadro, que é o quadro de informações jurídicas, que é o Momento Jurídico. Momento jurídico de hoje que vai apresentar aí a questão do patrocinador que não tem direito de indenizar juiz de futebol por uso de marca no uniforme oficial. Patrocinador não tem que indenizar juiz de futebol por uso de marca no uniforme oficial, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado negou o provimento ao recurso especial de um juiz de futebol que pretendia ser indenizado por um patrocinador do Campeonato Brasileiro, cuja marca foi exposta nos uniformes das equipes de arbitragem que atuaram nos jogos.
De acordo com a terceira turma do STJ, se houve violação do direito de imagem, como alegou o árbitro, a responsabilidade não foi do patrocinador, que negociou diretamente a publicidade com a Confederação Brasileira de Futebol. O árbitro alegou que houve uso indevido da imagem dele para fins comerciais, porque o patrocinador não obteve autorização individual para estampar a marca no uniforme do profissional nas partidas do Campeonato Brasileiro de 2012 a 2014. Ele pontuou ainda que também não recebeu remuneração específica por essa exploração, mas o pedido de indenização por danos morais e materiais foi julgado improcedente nas duas primeiras instâncias e o árbitro recorreu então ao Superior Tribunal de Justiça. A relatora do recurso, ministra Nancy Andrighi, explicou que o caso diz respeito à suposta violação do direito de imagem de forma individualizada, sujeita às normas gerais da responsabilidade civil, e ressaltou que, conforme exposto pelas instâncias ordinárias, o próprio árbitro admitiu que não houve utilização direta de sua imagem individual em peças de propaganda. Como a ação indenizatória foi movida exclusivamente contra o patrocinador, o qual não usou a imagem individual do árbitro em nenhuma peça publicitária, a terceira turma acompanhou o voto da relatora e não reconheceu o direito à indenização. E por aqui vai ficando o nosso jornal TED Brasil Notícias, sempre as informações na medida certa, hoje num pequeno espaço mais curto para você, mas com informações sempre de utilidades para você. Até lá! TED Brasil Notícias.